Insegurança. Insegurança é a característica daquilo que não é seguro, que não passa segurança, que não tem as condições mínimas de segurança. É também aquilo que representa perigo, ou então representa um desamparo. Eu não estou seguro para ficar em pé, quer dizer o seguinte, eu posso cair, né? Eu não sinto firmeza nas minhas pernas, eu não estou com segurança naquilo ali. Estou aprendendo a dirigir, já pode sair dirigindo? Eu não estou seguro, eu não sei se vai dar certo eu sair dirigindo, porque eu não sei se eu sei fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Eu não tenho convicção se eu sei dirigir ou não. É muito comum quando a pessoa está aprendendo a dirigir, né, o carro apagar no meio da rua, e geralmente, como a gente tem aquele pessoal sempre disposto a apoiar e ajudar, né? Então para atrás e começa a buzinar, o que não ajuda em nada para quem está com segurança, né? Eu lembro que quando eu estava aprendendo a dirigir que isso acontecia, primeiro eu ficava nervoso, aí depois de um tempo eu aprendi assim, olha, quando começar a buzinar, desliga o carro e para, vamos esperar, respirar fundo, volta calma e continua, porque não adianta, eu já estou inseguro, não estou sabendo operar corretamente o carro. Aí, além disso, ainda vem alguém e me deixa nervoso, aí mesmo que o negócio piora. Então, insegurança é uma falta de convicção, é uma falta de certeza se aquilo ali sai ou não sai, dá para fazer ou não dá para fazer. É uma falta de segurança, uma falta de certeza de ter um amparo naquilo, é uma falta de certeza se uma coisa é segura ou não. Não vou andar de avião, eu tenho medo de andar de avião porque eu não tenho o quê? Segurança se aquilo ali vai ser correto, vai funcionar direito ou não. Então, insegurança, né? Às vezes a insegurança vem por falta de iniciativa, a pessoa não tem a iniciativa de tomar as coisas, as ações no momento correto, e essa falta de iniciativa transmite insegurança. Quando essa falta de iniciativa é de uma liderança, de alguém que está à frente de alguma coisa, isso transmite insegurança. A gente viu isso agora na pandemia. Vários governos não sabiam muito bem que medidas tomar ou como tomar, até mesmo porque toda a pandemia, toda a virose não é bem conhecida, então a gente não sabia muito bem no início, estava pior, agora a gente já sabe mais ou menos o que fazer, né? Eu digo mais ou menos porque com todas as medidas que estão sendo tomadas ainda há insegurança em quais são as ações corretas a serem tomadas. As ações estão exageradas ou não estão exageradas? As ações estão adequadas ou não estão adequadas? Isso tudo é um cenário de insegurança, de incerteza, né? E quando a liderança, quando o governo ali não toma as medidas que dá tranquilidade ao povo, cria-se insegurança. Veja que não é nada fácil, as decisões que estão sendo tomadas não são nada fáceis, porque se manda todo mundo ficar em casa o tempo todo, a economia vai para o ralo e as pessoas começam a ter problemas de sustentar-se por conta da falta de emprego, falta de recurso, enfim. Agora, se bota todo mundo na rua para trabalhar, a pandemia se propaga. Então, é uma decisão que não é nada fácil. Então, a insegurança, ela existe por uma série de fatores, por uma série de coisas. Muitas vezes a insegurança também é confundida com a covardia. O camarada é covarde, ele não faz o que tinha que fazer. Não, às vezes ele não está inseguro, não está seguro para fazer o que tinha que fazer. Ok? Então precisa ter ação, precisa ter atitude, precisa atuar, precisa. Mas para que isso tudo aconteça, é necessário ter segurança, saber o que fazer. Então, um motorista, falei do trânsito, um motorista experiente, que tem mais segurança, no momento de um acidente, ele talvez consiga escapar do acidente com mais facilidade do que um motorista
que começou a dirigir há pouco tempo. O motorista mais experiente já passou por mais situações e no momento do acidente ele vai ter talvez um pouco mais de calma e tranquilidade para tomar uma ação um pouco mais arriscada, que ele sabe que vai resolver o problema, né? Então precisa ter essa capacidade de tomar iniciativa correta. Agora, é confundido como covardia o camarada que não toma a iniciativa correta ou que não tem a tranquilidade de resolver as coisas de uma determinada forma, ok? Não é necessário insegurança, não é necessariamente covardia, mas as coisas podem se confundir, né? Outra coisa também que causa insegurança é não saber que sabe fazer. Então, se você já tem todo o conhecimento e sabe fazer, mas você não tem certeza de que sabe fazer, isso vai causar a você mesmo uma insegurança. Nem eu sabia que podia fazer determinada coisa, nem eu sabia que conseguia atingir determinado objetivo. Há uma insegurança quando a gente não sabe que sabe, né? Ou mesmo quando não sabe mesmo e acha que nunca saberá. Então, é a questão da incapacidade. Eu tenho insegurança, de repente, vamos lá, de fazer um concurso, um vestibular, porque eu não sei, eu sei que eu não sei, e eu sei que eu acho que eu nunca vou saber, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa diz que não dá uma determinada coisa, e ela já resolveu que aquilo ali não dá, então não dá mesmo, porque ela já se limitou até a não tentar ir além das suas capacidades, ir além das suas possibilidades, né? Então, se ela não se dispuser a tentar fazer um algo a mais, aí mesmo que não vai mesmo porque ela já se limitou. A gente sabe que tem a questão do conhecimento, a gente sabe que tem a questão de dominar um determinado assunto. Agora, a gente não pode ter insegurança por não saber se domina ou não o assunto, né? E também não pode ter insegurança de tentar fazer um algo a mais, correr atrás de mais alguma coisa, correr atrás do seu sonho, estudar um pouco mais para atingir um objetivo mais alto. Precisamos sim ter essa atitude de correr atrás. E muitas vezes essas coisas todas não acontecem, ou eu não faço determinada coisa que eu estava preparado para fazer, ou eu não tento ir um pouco mais além simplesmente por insegurança. Diz o ditado popular que quem não arrisca não petisca, né? Então, se você não se dispuser a tentar fazer algo a mais, nada vai acontecer a mais, né? Não vai ter como. Se você se dispuser a fazer algo a mais e não der certo, você vai ganhar experiência, vai ganhar um montão de coisa, conhecimento, vai ganhar maturidade e de repente vai permanecer aonde estava. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. O que é a insegurança? Insegurança é esse sentimento de não saber se vai, se não vai, e não tentar, e não querer correr atrás das coisas, porque aquilo ali pode não dar certo, pode não funcionar, ok? Quando a gente está falando das coisas de Deus, a gente está falando de Deus estar nos dando uma missão, nos dando uma tarefa, nos dando uma atividade para realizar, e a gente tem insegurança, não sabe se aquilo vai dar certo, se aquilo vai funcionar, se eu consigo fazer ou se eu não consigo fazer. Eu toco piano na igreja desde a adolescência, né? E pensa numa situação de insegurança. Tocar o piano na frente de uma congregação, com todo mundo te olhando, um adolescente, né? E se você esbarrar o hino, todo mundo para de cantar para olhar porque que você está fazendo ali atrás. Isso causa muita insegurança. Eu lembro que quando eu comecei a tocar piano na igreja, eu combinei com o diretor da EBD, porque domingo de manhã tinha a abertura da EBD e depois dividia em classe. E nunca tinha pianista para tocar o hino, para cantar o hino de manhã. Então, eu comecei a tocar piano na igreja assim. Eu combinava com ele 2 semanas antes qual era o hino que ia tocar.
E aí, combinado, o hino ia ser aquele, eu treinava a semana toda para chegar na hora na igreja, ainda tinha esse incentivo para chegar na hora no culto, né? Para sentar lá e tocar o hino. E dava um frio na barriga, né? Porque se eu esbarrasse e travasse, respira fundo, começa de novo. Porque eu tinha insegurança. Eu treinei a semana toda, eu tocava o hino em casa, mas aí na hora da igreja ali, todo mundo olhando, era complicado. Em outras épocas ali, eu tinha uma outra coisa que me ajudava, né? Eu comecei a tocar nos cultos junto com a esposa do pastor, que era organista. Olha que maravilha, ninguém precisava me ouvir, o piano era coberto pelo órgão, né? Mas aquilo ali me ajudava a ter o quê? Autoconfiança e criar segurança no que eu estava fazendo. Até o dia que no meio do culto a organista faltou, a organista não pôde tocar, e vai você mesmo, então vai, né? Então até hoje, de vez em quando, sentando para tocar no piano na igreja, isso aí bota aí uns quase 30 anos que isso acontece, de vez em quando a gente ainda fica nervoso, a gente às vezes fica inseguro. Mas a gente precisa saber que existe a insegurança, mas a gente precisa saber que sabe até onde a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Isso é uma questão de autoconhecimento. E quando é Deus que está pagando uma missão para a gente, está botando a gente para fazer alguma tarefa, aí a gente tem que se entregar na mão dele. A gente tem que estar seguro na mão dele. O exemplo que foi levantado aqui para falar de segurança foi nada mais, nada menos do que um daqueles que teve um relacionamento mais íntimo com Deus. Aquele único profeta que conversava com Deus cara a cara. Esse é o nosso exemplo de insegurança. Não parece uma grande ironia do destino, mas é ele mesmo, Moisés. Nosso textuário está lá em Êxodo 4, de 10 a 13. Então disse Moisés ao Senhor, Deus está mandando Moisés sair de onde ele estava e lá pegar os hebreus e libertar do cativeiro, né? Então tá lá, Êxodo 4, de 10 a 13, fala assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Há quem diga que ele era gago, né? Pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Envia qualquer um, Senhor, menos eu. Eu não tenho condições. Eu sou pesado de língua. Como é que eu vou falar com o faraó? Eu nem falo direito, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, né? Moisés tentando passar a Deus uma série de desculpas, as quais não colava. Não colava porque quem criou o homem foi Deus. Moisés tentando explicar para Deus por que ele não podia cumprir aquela missão, não colava. Não colava e não colava mesmo. Nós precisamos ter, no exemplo de Moisés, conhecimento do que é insegurança, que ela existe. E quando Deus nos dá uma missão, a gente tem insegurança sim, mas a gente pode e deve vencer as nossas inseguranças. O momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, está causando insegurança em todo mundo. Olha, insegurança é uma palavra que a gente convive com ela há 6 meses. Em alguns aspectos, talvez a gente esteja menos inseguro. Você pode perceber que nesse momento as ruas estão começando a se encher novamente, mesmo com todos os isolamentos, não voltando à aula, enfim, tem vários aspectos que ainda não estão naturais, nada está normal ainda, né? Mas tem vários aspectos que ainda estão limitados e as pessoas já estão voltando às ruas. Por quê? Porque já estão sentindo uma certa segurança, ou já não estão tão preocupados, não estão tão inseguros. Mas várias outras
inseguranças estão aparecendo nesse momento de pandemia. Adversidades, né? Coisas que vêm nos preocupar e nos deixar inseguros, né, com relação ao nosso presente e futuro. Adversidades econômicas, sanitárias, a doença pega, não pega, até agora a gente não sabe. Relacionais, como é que estão os relacionamentos, como é que estão os meus relacionamentos? Será que aquelas pessoas que eu deixei de ver toda semana, todo domingo, todo dia, ainda são meus amigos, ainda me conhecem? Psicológicas, as pessoas estão inseguras, tem gente que não quer voltar para a rua, né? Tem gente também que não aguenta mais ficar em casa, dane-se a doença, eu vou para a rua, eu preciso ir na rua, né? E tem as adversidades, as inseguranças espirituais. Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser contaminado? O Covid tomou conta não só do Brasil, mas tomou conta do mundo. E isso está sendo generalizado no mundo todo. Não espere, não ache que alguém lá na Europa que precisa ficar em casa preso porque está tendo um novo surto de pandemia, não está inseguro como eu ou como você em todos esses aspectos que eu te disse. Insegurança. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 67. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente em formato digital e PDF pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode dar um pulinho lá e baixar a revista para você estudar conosco. Essa edição 67 tem por tema Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Então a gente está vendo exemplos, personagens bíblicos que passaram por vários tipos de adversidades. E essa lição fala de Moisés, quando a adversidade é a insegurança. O que é que derrubou Moisés, principalmente nesse primeiro momento? A insegurança. O ser humano, o nosso primeiro tópico fala em situações que geram insegurança. O ser humano, por si só, é um ser inseguro e dependente. O ser humano, ele depende do pai e da mãe, acho que é o único ser animal que depende do pai e da mãe por vários e vários anos. Eu ia falar aí por uns 10, 12, 15 anos, mas tem uns que estão dependendo até 30, né? No reino animal, o bichinho começa a andar com muito menos tempo, né? Com coisa de 6 meses, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, já está lá andando, o passarinho voando e caçando a sua comida, aprendendo a caçar, aprendendo a sobreviver. O ser humano só consegue se alimentar sozinho lá pelos seus 8, 9 anos, já vai na geladeira, já abre, já come o que quer, né? Já pega ali e dá seu jeito, né? Mas ele depende do pai e da mãe, depende dos adultos para sobreviver. E essa dependência, olha, ela gera assim uma insegurança, né? E tem outras coisas também, né? Alguns animais selvagens ensinam seus filhotes a caçar. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que onde tem muito ser humano tem perigo, porque o ser humano ele é para nós mesmos perigoso. Então a gente tem que aprender e ensinar aos nossos filhos como conviver no ambiente, em sociedade. Isso demora tempo, isso leva tempo. Mas Moisés teve vários e vários desafios que criaram insegurança na sua vida. E o primeiro deles foi já da gravidez ao nascimento. A história de Moisés ele começa no primeiro capítulo de Êxodo. Então até o capítulo 4 aqui de Êxodo é Deus falando ali, Deus fazendo Moisés ali nascer, a geração de Moisés, fala do cativeiro, e que isso já estava, morte de José, final de Gênesis. Início de Êxodo já fala que o povo ficou escravizado, inicialmente como um povo serviçal, né?
E aí, ó, no versículo 8 do primeiro capítulo, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, não sabendo da história de José, algumas gerações depois, começou a achar o povo muito forte e numeroso, resolveu escravizá-lo. E no que escravizou, começou a dar ruim, vamos dizer assim. E aí, o nascimento de Moisés se deu ali pelo versículo 15, 16 e 22. Né? O rei 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, como o povo estava muito numeroso, e o faraó começou a botar o olho naquilo ali, né? O povo estava muito numeroso, e o faraó achou aquilo perigoso. E aí começou a dar ordem às parteiras que matassem os meninos, para que o povo não se multiplicasse mais. Né? E as parteiras não cumpriram isso aí no versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então a ordem do faraó era matar todos os meninos. Então veja que numa concepção, num ambiente desse, se a sua esposa, minha esposa, ficou grávida, a gente vai ter que esconder. E esconder por si só já gera uma insegurança. Então, desde a gravidez até o nascimento, os pais de Moisés tiveram que esconder o menino. Né? E hoje nós estamos nos escondendo da doença, ou pelo menos tentando fugir dela, não é isso? As medidas sanitárias, não estou criticando, mas o verbo esconder é um paralelo bem interessante. A gente não quer ter contato com a doença, por isso a gente tenta ficar recluso, usar máscara, álcool gel. Então não podemos deixar de fazer o que precisamos fazer, mas temos que evitar as coisas desnecessárias, né? E graças a Deus, né, Moisés sobreviveu a essa fase, né? Essa fase de sobreviver à morte no Nilo ou à morte das parteiras. As parteiras não quiseram matar ninguém, né? E pela fé os pais conseguiram manter Moisés vivo. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, Moisés foi ocultado, foi escondido por seus pais para que ele sobrevivesse, pela fé. Então, a primeira é o desafio do nascimento. Tenha certeza que isso aí já criou alguns traumas, algumas consequências nos pais e em Moisés, né? Porque depois ele foi lá, né? Foi colocado no bercinho lá no Nilo, e aí a filha do faraó foi lá, achou Moisés, e depois a irmã de Moisés foi lá: olha, eu sei de uma hebreia aí que deu à luz agora, quer, né? Então conseguiu pegar Moisés de volta para que ele fosse criado com seus pais e suas mães. A infância, e pelo costume dos hebreus era até os 12 anos de idade, a infância toda, essa fase toda, deve ter sido foi criado com os seus pais, né? E nessa infância, os pais puderam dar uma educação, ensinar quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quem era o povo hebreu, né? E o que ele estava fazendo ali. Isso nos leva ao segundo tópico, que eram as escolhas, desafio das escolhas na juventude. Então, Moisés foi criado por seus pais,
pela sua família de origem. Êxodo 2:10 diz ali, ó, e a mulher, não, 2:10, perdão, sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Veja, até então, né, esse menino, ele vivia com seus pais e sua mãe, e provavelmente até tinha outro nome, não sei, possivelmente, porque a filha do faraó chamou Moisés de Moisés quando foi entregue de volta, já criado, já desmamado, né? Já grande, já meio que educado nas coisas básicas. E aí passou a viver no palácio, né? E crescer recebendo uma educação, sabendo que aquele não era o seu povo, aquele não era a sua cultura e que ele estava no meio de estranhos. Mas tendo que absorver aquela cultura, tendo que absorver aquele comportamento. Já vimos isso em alguns locais, em alguns aspectos em que a gente tem uma pessoa fora da sua cultura, tendo que se aculturar em outros ambientes, né? Quando a gente muda de um estado para o outro, isso é muito comum, a gente sente diferenças ambientais, sente diferenças de comportamento e a gente precisa se adaptar, não necessariamente praticar, mas se adaptar a esses comportamentos e a essas culturas. Temos que entender a cultura local. O missionário, quando vai para outro país, ele antes de chegar lá com a cara e colagem pregando o evangelho, não tem que aprender só a língua do outro país. Ele tem que aprender a cultura, tem que saber como é lá e tem que viver lá dessa forma. Claro que o missionário, quando vai, ele vai para cumprir a missão de Deus para a sua vida, ele vai, digamos assim, com uma boa vontade de entender e acolher aquela cultura. Agora imagina você ser tirado da sua terra, ser levado como escravo, coisa que os negros passaram aqui no Brasil, no período da escravidão e outros países, né, retirados de suas tribos e colocados dentro de uma cultura totalmente diferente e estranha. Então veja que Moisés sofreu isso. Ele cresceu sabendo que aquela cultura não era dele, né, e que ele tinha um outro povo, que o povo dele era o povo que estava sendo escravizado pelo povo que foi dominador. Talvez tenha sido muito complicado para ele entender isso tudo, né? Alguns filmes que falam aí de Moisés, enfim, dessa história, retratam ele sendo discriminado pelos outros filhos de Faraó, enfim, essas coisas devem ter sido muito complicadas para ele. E aí, lá para frente, ele vê então um egípcio maltratando um hebreu, né? E como ninguém estava olhando, dos versículos 11 a 15, né? Naqueles dias, vendo Moisés, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que um certo egípcio espancava um hebreu, de seu povo, olhou de um lado e do outro, e não vendo quem havia ali, ninguém matou o egípcio, e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza me descobriram, né? Então veja que Moisés tomou uma decisão errada, de interferir de uma forma errada contra o egípcio, né? E quando ele percebeu que foi descoberto, deu no pé. Gerou uma outra insegurança. A insegurança de uma escolha que não foi muito boa, né? Digamos assim, escolher matar o egípcio ou ter matado o egípcio não foi uma escolha boa. Mas aconteceu e aí, como ele se sentiu ameaçado, porque por matar um egípcio ele podia perder a vida, ele deu no pé. E aí ele deu no pé, né? Fugiu, e versículo 15,
Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ele fugiu para uma terra estranha. Fuga! Fuga é um sintoma de insegurança. Moisés não se sentia mais seguro no Egito. Até então ele sentia uma certa segurança, porque ele não ia sofrer a mesma coisa que os hebreus, mas não gostava de ver o povo hebreu sofrendo. Ele estava no palácio do faraó, não é isso? Talvez fosse discriminado lá, mas de qualquer maneira ele fugiu, porque viu que a sua vida estava em risco e o que ele fez podia custar a sua própria vida. Mas a insegurança causa isso, causa fuga. E quantas vezes nós fugimos dos problemas? Pior, quantas vezes nós fugimos de fazer a vontade de Deus? Moisés podia assumir, olha, cometi um delito, pronto, acabou e pronto. Mas a fuga foi a consequência do erro dele. E Deus mesmo assim transformou a fuga de algo mal em algo bom, né? E aí ele aproveitou e pegou Moisés e com tantos conhecimentos, de repente podia ser até um futuro faraó, tinha os mesmos conhecimentos, os mesmos estudos que um faraó, né? E ele, Deus fez Moisés reconhecer a sua insegurança, seus medos e fugir. E foi morar numa terra estranha, de estudioso que morava num palácio a um pastor de ovelhas. Não desmerecendo, mas era uma atividade muito mais braçal, uma atividade que ele, de fato, não precisava fazer, mas foi o que deu ali para ele, né? Onde ele foi parar. Ele aceitou morar numa terra estranha e aceitou trabalhar de pastor de ovelhas. Êxodo 22, 21 e 22, Moisés consentiu em morar com aquele homem, Midian lá, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Versículo 1 do capítulo 22 ainda diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e ali Deus falou com Moisés. Então veja, uma série de inseguranças. Insegurança na gestação, insegurança no nascimento, insegurança na criação, insegurança nas escolhas da juventude, insegurança em encarar as consequências das suas próprias escolhas. Inseguranças diversas. Moisés era uma pessoa culta, tinha conhecimento, tinha sabedoria, ele foi criado, bem criado, ele conhecia o seu Deus, apesar de que depois de uma certa idade foi morar no palácio, mas ele foi criado pelos seus pais. E com isso tudo, ele tinha inseguranças as mais diversas. Será que a gente tem essas inseguranças? Será que a gente está com uma insegurança nesse momento de uma gravidez, uma insegurança de começar uma família, de um casamento, insegurança do que eu vou fazer da minha vida, como eu vou viver, onde eu vou viver, se é melhor estar junto, se é melhor eu ir para a minha vida alçar o meu voo como jovem e faculdade, enfim, né? Tem uma série de inseguranças acontecendo neste momento. Eu vou ter comida, não vou ter, eu vou ter onde morar, vou ter salário, né? Que escolhas eu devo tomar? Eu paro de estudar, eu faço vestibular, eu deixo de ir para a faculdade porque é melhor ficar na casa dos meus pais, eu vou para a faculdade e deixo a casa dos meus pais, será que é um momento para isso? Veja, tem uma série de inseguranças acontecendo na nossa vida. E a gente precisa reconhecer qual é o limite disso. Né? Se a insegurança é por um desconhecimento, se a insegurança é por, enfim, um fator externo que eu não posso controlar. Pandemia tem causado, sim, uma série de inseguranças. Mas
Moisés venceu as inseguranças. Tanto é que ele foi lá e cumpriu a missão que Deus queria, que era tirar o povo do cativeiro e conduzi-lo até a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida por um detalhe ali que pecou contra Deus, mas ele esteve à frente do povo por 40 anos, numa liderança ali que foi uma liderança muito boa. E Deus ajudou Moisés a vencer as suas inseguranças. Primeiro, reavaliando o comportamento e fugas, né? Veja que Moisés conhecia Deus, ele foi criado na casa dos seus pais verdadeiros hebreus, e com certeza eles ensinaram quem era o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Eles ensinaram isso, né? E aí lá pelo capítulo 3, Deus fala com Moisés em meio à sarça ardente, a visão da sarça ardente. Fala aqui que Moisés estava no monte Horebe, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, e apareceu-lhe, versículo 2, capítulo 3, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, estava pegando fogo, e a sarça não se consumia. Ela estava pegando fogo, um arbusto, digamos assim, um pouco mais fino, e ele não parava, ele não virava pó, não acabava, né? Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, eu estou ouvindo uma voz. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E Deus continuou, 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés conhecia Deus. E quando Deus foi lá e falou a ele, né, Moisés escondeu. Você sabia quem era Deus. E Deus foi lá e falou que tinha ouvido os clamores do seu povo, e disse que ia atender, né? E começou Deus a comissionar Moisés. Dar uma missão, dizer que tem que fazer alguma coisa. Você já ouviu isso de Deus? Às vezes Deus fala fundo ao nosso coração. E às vezes a gente empurra com a barriga, evita fazer, demora a começar, demora a cumprir a missão dele. Mas quando Deus manda fazer, é melhor fazer. Porque ele tem um grande plano para usar a nossa vida, para nos fazer de instrumentos. E é muito compensador e recompensador fazer a vontade de Deus. E aí Moisés começou com a sua insegurança, né? 3:10, Deus fala a Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés prontamente respondeu o quê? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ora, não passou pela cabeça de Moisés que ele conhecia o palácio, o Faraó e toda a cultura do Egito, conhecia todos os costumes da realeza, ele podia ter todas as argumentações necessárias para fazer aquilo que Deus estava mandando? E o que Moisés falou? Quem sou eu? Ele se sentiu incapacitado, ele se sentiu sem confiança. Olha a autoestima dele, lá embaixo, né? E aí ele vem Deus: eu serei contigo, versículo 12, e este será o sinal que te enviarei para ver tirar o povo, servirei a Deus nesse monte, né? E aí vem falar ali
olha, você fala que Deus me enviou, fala aos anciãos, fala isso, fala aquilo, né? Que eu estou lembrando de geração em geração e vem, né? E Moisés dizendo ali, ó, botou a mão ali de Moisés, né? Estenderei a minha mão, não, perdão. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, farei no meio deles, depois de vos deixar ir. E darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mão vazia. Né? Então, Deus está falando assim, olha, vai ser maravilhoso, você vai lá, eu vou liberar o povo todo, Faraó vai deixar o povo sair, não vai sair de mão vazia. Né? E aí? Moisés se sentiu bem, ele sabia que era Deus que estava falando bem com ele, e ouviu bem a voz dele, e se sentiu bem? Não, respondeu Moisés 4:1, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Né? E vem Deus, perguntou-lhe o Senhor, que é isto que tem nas mãos? Aí vem o bordão dele, transforma em uma serpente, né? E Moisés, o que fez com a serpente? Fugiu. Ora, era Deus que estava fazendo milagre e Moisés não confiou. E aí Deus manda pegar a serpente pela cauda, ela se torna de novo no bordão, numa vara, né? E depois ele vem com a mão dentro da roupa e fica branca de lepra e bota de novo. Enfim, mostra ali uns milagres que iriam possibilitar a Moisés mostrar poder, né, a Faraó e o seu reino todo e a todos os filhos de Israel, né? E Moisés não deu, Senhor, olha só, veja bem, né? Então disse Moisés ao Senhor, versículo 10 do capítulo 4, Senhor, eu nunca fui eloquente, é o texto básico, né? Nem outrora, nem depois que falaste eu servo. Não adiantou seu discurso todo, mas eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua e pesado de boca, né? E Deus responde a Moisés de uma forma assim, olha, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Você está me falando isso? Sério que você está me dizendo isso? Você acha que eu não te conheço? Você acha que não fui eu que te fiz? Foi essa a resposta de Deus para Moisés. Sério que tu está falando isso para mim? Eu criei o homem, eu conheço o homem, eu faço o homem. E você vem me dizer que é pesado de língua, que não é eloquente, né? E aí Deus vai agora, pois agora e eu serei com a tua boca, te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, envia qualquer um, mas a mim não. Né? E olha o que aconteceu no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus perdeu, digamos assim, a paciência, chegou no limite, né? Deus olha e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te servirá por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então, assim, Deus não aceitou não como resposta, né? Tirou o problema ali que estava na frente, né? O problema é falar, então vai, toma aí, ó, Arão é eloquente, fala bem pra caramba, então fala pra ele, ele vai falar. Mas quem vai ter os argumentos é você. Quem vai dizer, eu vou falar com você, e você fala com ele fala com o povo, né? Mas eu vou falar com você. Moisés era gago, ele não tinha segurança. Há estudos que dizem que a gagueira
ela pode ser gerada por uma série de inseguranças. Uma coisa que eu vi, não sei se procede ou não, que muitas vezes quando a criança resolvia que queria escrever com a direita e você forçava ela, perdão, com a esquerda, né, ser canhoto, e antigamente tinha esse costume que tinha que escrever com a direita e não com a esquerda, e algumas crianças eram forçadas a aprender com a direita, mesmo sendo canhotas, isso gerava uma gagueira, talvez uma insegurança. Então, nem toda gagueira é insegurança, não estou falando isso, mas esse tipo de estudo, esse tipo de informação nos leva a crer que pode ser que a gagueira de Moisés tivesse um pouco a ver com essa insegurança toda, com essa vida de insegurança. E no 4:20 lá, né, Moisés resolve, no 18, Moisés resolve que vai voltar para o Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-se a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então veja que depois disso tudo, Moisés resolveu seguir e cumprir a determinação de Deus, e Moisés resolveu cumprir a missão de Deus. Ele, talvez ainda inseguro, mas teve pelo menos o estímulo de seguir para onde tinha que ir. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Né? Não podemos confundir insegurança com humildade. E humildade é quando eu sei que eu não posso determinada coisa porque eu não tenho conhecimento. Mas se eu não tenho conhecimento, eu tenho que ir atrás. Eu tenho boa autoestima, mas eu tenho que ir atrás do conhecimento para ver se eu posso suplantar aquilo. Né? O ser humano, diz aqui, o ser humano é emocionalmente vulnerável. Reações negativas podem ser desenvolvidas por conta da insegurança. Claro, isso pode acontecer, mas a gente precisa conhecer o Deus a quem a gente serve. A gente precisa conhecer e entender que quando Deus nos dá uma missão, quando Ele nos dá uma tarefa, Ele nos dá todas as condições para cumpri-la. Deus não coloca na gente uma tarefa que a gente não possa cumprir, não entrega a gente algo que a gente não possa agir. Moisés, ele teve uma vida muito na presença de Deus, ele conversava pessoalmente com Deus. E ele conseguiu vencer as suas inseguranças. Né? Mas veja, lá para frente no Mar Vermelho, né? Tá à frente vai, e agora sim, o que eu faço? Né? Não, estende a vara, vou abrir o mar e o pessoal passa, acabou. E Moisés já parou um pouco de discutir, porque depois daquelas 10 pragas e ter feito o povo sair da terra, né, já não tinha muito mais o que discutir com Deus. Mas a insegurança ainda permanece um pouco na vida de Moisés por um bom tempo. Né? A gente sempre tem um pouco de insegurança, isso é normal. Agora a gente precisa conhecer quem pode nos dar segurança, quem pode atuar fazendo com que a gente vença as inseguranças do nosso dia a dia. Com Moisés podemos vencer a insegurança, né? Dependendo de Deus. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus. Sabe, a intimidade com Deus nos ajuda a entender tanto a sua vontade, como ficar tranquilos, calmos e confiantes naquilo que Deus quer que nós façamos. Cada vez que você ouvir a voz de Deus e cumprir a sua vontade, e a coisa vai dar certo, porque se é a vontade de Deus vai dar certo, você vai aprender a ficar e ser mais seguro em fazer essas coisas, em cumprir a vontade de Deus. Então é um exercício, é algo que a gente precisa exercitar e fazer com que cada dia melhore. Né?
Deuteronômio 34:10 dizia que ele conversava com Deus, Moisés conversava com Deus face a face. A intimidade em que ele buscou com Deus foi tão grande que ele conversava com Deus face a face. Se a gente orar, ler a Bíblia e buscar estar na presença de Deus, a gente consegue sim aumentar a nossa intimidade com Deus. A gente consegue ter mais segurança, mais tranquilidade para fazer as coisas, para agir de acordo com a sua vontade, né? Deus é soberano, Ele sabe tudo. Não adianta dizer para Deus que você não pode fazer certa coisa que Ele está mandando você fazer, que Ele está te dando as condições para fazer. A gente tem preocupação, sim, mas preocupação demasiada gera ansiedade, né? E pode gerar até depressão. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não estar ansioso demais, não estar preocupado demais. Aquilo que a gente não pode controlar, não adianta a gente estar preocupado, porque a gente não vai resolver. Não pode controlar, não está nas nossas mãos, a gente não vai resolver. Que Deus nos ajude cada vez mais, então, a reconhecer as nossas inseguranças e saber lidar com elas, saber pegar a vontade de Deus e botar em prática, ouvir a voz de Deus e saber que Ele está conosco, nos apoiando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse, aflições vão acontecer, né? Aflições como essa pandemia acontecem, estão acontecendo. Inseguranças as mais diversas. Com certeza temos inseguranças e vivemos inseguranças porque não sabemos o futuro. Nós gostamos do futuro certo, das coisas resolvidas, do tudo certinho. Mas não é assim a vontade de Deus para nós. Não é assim que a vida funciona. Então precisamos ter segurança em Deus. Precisamos estar nas mãos de Deus, nos entregar nas mãos de Deus para que tenhamos tranquilidade para vencer os obstáculos. Que Deus nos ajude a que as nossas inseguranças não sejam adversidades que não consigamos transpor.